E aí, pessoal, tudo beleza? Estou trazendo hoje um exercício muito interessante. Faz um tempinho que ele caiu na Unesp, mas ele aborda sobre a taxa de respiração, ou seja, a quantidade de oxigênio que a gente respira por unidade de tempo e a quantidade de glicose também consumida. É um exercício que vale muito a pena recordar que tem vários aspectos, tanto da parte de estequiometria e a parte de gás. Vamos ver? Bom, um homem em repouso consome em média de 200 centímetros cúbicos de oxigênio molecular a 27 graus Celsius em uma atmosfera de pressão, ou seja, nosso cotidiano, por quilograma de peso, né, desse homem por hora. O oxigênio é consumido, utilizado para a produção de energia, através da reação típica de oxidação de glicose. A glicose reage com oxigênio, forma CO2 e água, isso lá nas nossas células. Para um homem de 61,5 kg de peso, calcular o número de mols de oxigênio consumido em uma hora em repouso, né, já os dados são em repouso, e a massa de glicose gasta nesse período de uma hora. Esse exercício parece difícil, mas é muito simples. Primeiro passo, a variável do tempo não vai ser alterada ao longo do tempo, nem a pressão. Então, o que a gente pode pensar é que o volume de gás vai ser assim alterado. Então, a gente pode pensar que 200 centímetro cúbico está associado a cada 1 kg de peso do homem. Como o homem pesa 61,5 kg, a gente consegue calcular a quantidade de oxigênio que o indivíduo vai respirar em uma hora. Então, esse dado é interessante que eu posso refazer esse exercício com a minha massa, ou com a massa de vocês, com quem eu quiser. E aí, se a gente fazer essa continha, então eu vou ter 200 vezes 61,5 dividido por 1, ou seja, vai dar ele mesmo, né? Vai dar 12.300 centímetro cúbico. Professor, o que é centímetro cúbico? Um centímetro cúbico é a mesma coisa que um ml. Ah, então 1 ml é a mesma coisa que um centímetro cúbico? Sim. Então aqui a gente poderia pensar que eu tenho 12.300 ml? Sim, 12.300 mililitros. Em outras palavras, eu tenho 12,3 litros, porque a gente sabe que cada 1.000 mililitros é igual a 1 litro. Ah, então esse é o volume, sim. Então, em uma hora, uma pessoa em repouso respira 12,3 litros de oxigênio, tá? Olha que está falando de oxigênio, não de ar atmosférico, tá? Então, de oxigênio. Bom, e como que eu calculo o número de mols? Para calcular o número de mols, a gente tem que usar aquela equação de Clapeyron, que é lá PV igual a nRT, aonde P é pressão, no nosso caso aqui foi falado que a pressão é de 1 atmosfera, então eu vou colocar aqui que o P é 1, o volume a gente já acabou de achar que é o volume de oxigênio, né, que eu tenho para cada hora de respirada, então é 12,3, né, litros, e eu tenho número de mols, que é o que o exercício no item A ele quer saber, ele fala número de mols de oxigênio, que é o que eu quero saber, e aí ele fala que o R é uma constante dos gases que vale 0,082. Em geral, nos exercícios, quando aportam esse tipo de situação, já dão esse R, tá? Ele é uma constante. E a temperatura? Ah, a temperatura estava lá 27 graus Celsius. Sim, mas cuidado, ao estudar gases é necessário que essa temperatura esteja em Kelvin. Então eu vou fazer o seguinte, 27 graus Celsius mais 273, e eu vou ter então 300 Kelvin. A minha temperatura tem que ser estudada, tem que ser em Kelvin. Beleza, então tem os 300. Então aqui meu N é igual 12,3 dividido por 0,082 vezes 300. Executando a conta, eu tenho 0,5 mol de oxigênio por hora. Então, olha que interessante. Eu tenho que 12,3 litros de oxigênio corresponde a quantidade de oxigênio em uma hora. E que corresponde a meio mol. Então, eu poderia até fazer a relação, né? 1 mol tem quanto de oxigênio? Vai ser o dobro desse número, vai dar 24,6. Ah, isso não é o volume molar? É um valor muito próximo ao volume molar, né? Então, por quê? Porque isso exatamente tem a ver com o volume dos gases. Ah, então, detalhe, esse volume só vale para gases, tá? Se fosse para líquido, a gente teria que usar densidade. Bom, então nosso primeiro item da resposta está feito. Eu já sei o número de oxigênios em mols. Agora ele pergunta qual a massa de glicose gasta. Bom, para isso a gente vai ter que olhar essa equação aqui. Por que eu tenho que olhar essa equação? Porque essa equação mostra para mim uma relação que eu tenho de glicose, que é esse carinha aqui,
em relação ao gás oxigênio. Então, aqui eu tenho gás oxigênio. O que eu tenho foi o seguinte, eu tenho 6 mols de gás oxigênio para 1 mol de glicose. Ah, é verdade. Então, aquele meio mol está relacionado ao 6. Eu teria que achar o número de mols da glicose. Mas eu vou ensinar um truque para vocês. Então, eu vou escrever aqui a equação. Então, tá lá. A glicose e o gás oxigênio. Então, vamos lá. De acordo com a equação, eu tenho que 6 mols de gás oxigênio, né, são formados, são necessários para consumir 1 mol de glicose. Como o exercício aqui ele quer saber a massa de glicose, eu não preciso fazer mol e depois de mol para passar para a massa. Eu já posso substituir esse mol aqui para a massa. Ah, tá. E como que eu faço para substituir esse mol para a massa, já que é a resposta que o exercício pretende? Bom, lá acima tinha C6H12O6. Essa é a fórmula da glicose, C6H12O6. Então eu sei que o carbono vale 12, a massa dele, são 6 carbonos. Eu tenho o hidrogênio que vale 1, são 12 hidrogênio. Eu tenho o oxigênio que vale 16, e são 6 oxigênio. Fazendo a continha, eu tenho 180 gramas para cada mol. Então, se eu tenho 1 mol, eu tenho 180 gramas. Então, 180 gramas está associado a 6 mols de oxigênio. Como eu produzi, né, ou consumi, né, meio mol de oxigênio, quantos gramas de glicose são gastos? Agora sim eu faço a minha regrinha de 3, que tem a ver com a estequiometria. 180 vezes meio dá 90, 90 dividido por 6 dá 15. Então, eu tenho 15 gramas de glicose. Então, tá aí um exercício simples que mostra a quantidade de glicose que a gente gastou. Então, em 1 hora, né, uma pessoa gasta, uma pessoa de 61,5 kg, e tá aí o número de mols de oxigênio. Te põe um desafio, tente calcular para você em repouso, pegue a tua massa e siga esse exercício. Calcule a quantidade de glicose que você gasta aí por hora. Abraços, espero ter ajudado você. Até mais, tchau, tchau.